todo em sua luz está dizendo: Deus é amor, Deus é amor. Ouço o mar, meu velho amigo, inquieto, multicor, murmurando pelas praias: Deus é amor, Deus é amor. No coração da mata, plena de força e frescor, sobe o cântico da vida. Deus é amor, Deus é amor. Acorda, minha alma, acorda do teu sono sem sabor e canta com a natureza. Deus é amor, Deus é amor. Deus, nosso Pai, que nos deu a graça de nascer na pátria do Cruzeiro, expressamos nesse momento nossa gratidão pelas belíssimas matas que nos rodeiam, sagrada expressão do vosso amor por nós. Hoje, nossa casa faz 35 anos de existência e por mais esta vez, a gratidão bate bem dentro aqui em nossos corações por todo o trabalho e amparo dos vossos mensageiros que de luz nos envolvem e que em vosso nome nos conduzem no caminho do bem e nos inspiram pelas fontes do mais vivo testamento deixado aqui na terra por nosso Mestre Jesus. Agradecidos por tudo, pedimos que nos abençoe e que nossa casa, Mensageiros da Luz, possa seguir construindo vosso pomar de frutos sadios e doces. E no coração da mata, plena de força e frescor, sobe o cântico da vida. Deus é amor, Deus é amor. Acorda, minha alma, acorda do teu sono sem sabor e canta com a natureza. Deus é amor, Deus é amor. Eu vou pedir agora para a Juliana fazer a nossa prece de abertura. Querido Deus, Jesus, mensageiros da luz, que já acompanham essa casa, os trabalhadores, há muito tempo, que a gente possa dar continuidade a essa caminhada. Após 35 anos de plantio, temos colhido as sementes do bem, e que a gente possa continuar com entusiasmo, nos renovando e multiplicando essa semente para onde formos. Agradecemos toda a proteção, a intuição, a vontade de nos melhorar e a persistência sempre no caminho do bem. Que a gente possa ter uma noite abençoada, com muita luz e paz. Que assim seja. Bom, gente, boa noite a todos mais uma vez. Hoje nós temos novamente o nosso Sando brasileiro. O tema dele... Espera um pouquinho. Eu não estou conseguindo pegar, o Sandro mesmo fala o tema dele. Eu só quero agradecer a presença dele e a presença de todos vocês aqui, tá? E também quem está presencial.
E agradecer a Sandra também, que fez o treinamento com a música aqui, tá? Ficou muito legal. Sandra, então, com a palavra. Boa noite, queridos companheiros. Estão me ouvindo bem aí? Que ótimo, então. Quero agradecer primeiramente a casa pelo reiterado convite, né? Mais uma vez poder participar com vocês dessa reunião e nessa oportunidade poder trazer, partilhar algumas reflexões. Então, muito obrigado à casa por essa oportunidade. Eu vou projetar, então, para que a gente possa dialogar, né, a partir do tema que eu propus hoje nós refletirmos, que é Senhor, salva-me. Essa frase está dita em Mateus 14, versículo 22 a 31. Então, nessa narrativa de Mateus, nessa narrativa histórica de Mateus, essa frase, ela aparece. Primeiro, eu quero partilhar com os companheiros o porquê da escolha dessa passagem. Então, essa passagem, neste período que nós vivemos, estamos vivendo, né? Há pouco, eu tive a oportunidade de ver aí um companheiro ainda narrando que pode estar com Covid, né? Os meus mais sinceras melhoras, ele possa se recuperar de Covid ou do que seja, né? O mais breve possível. Mas nós vivemos momentos de muitos desafios, né? Ora relativos à saúde, ora relativo a condições, né, financeiras, ora relativo a condições familiares. Agora, né, infelizmente, nós estamos aí assistindo, né, a mais um conflito bélico entre duas, na verdade, mais nações. Então, nós temos vivido em pouco tempo, um pouco mais de 2 anos, muitos desafios, além de tantos outros que nós já havíamos passado e passando. Esses momentos são momentos inerentes à nossa transição planetária, né? E inerente à nossa condição evolutiva. São duas coisas, são duas situações que estão postas na balança da justiça divina. A evolução, inerente à lei de progresso, essa não há como nenhum de nós escapar, seja ela progresso individual e coletivo, e a nossa condição evolutiva. Diante da nossa realidade evolutiva, do que nós conquistamos até agora, e do que realizamos no passado, vide a lei da reencarnação, nós estamos novamente colhendo e plantando, com muitas oportunidades. Porque, independente do que façamos, o amor de Deus é tão infinito que nós sempre teremos oportunidades para fazer novas escolhas. Isso jamais nos faltará. Façamos o que façamos.
Plantemos o que plantemos, colhamos o que colhamos, jamais nos faltará oportunidades para novas escolhas. Esse é o processo da justiça e misericórdia de Deus. Então, nessa realidade, aonde eu estou presente, né, com os companheiros, vivendo neste mundo, tendo os meus desafios, como vocês estão tendo a de vocês, e nós estamos tendo a nossa, enquanto seres coletivos, essa passagem de Mateus, no capítulo 14, muito me tocou, principalmente essa frase. E nós vamos dialogar por quê? Porque ela é uma frase emblemática e muito forte. É uma aclamação, é um reconhecimento, é um pedido ao Cristo. Esse Senhor dessa frase é o Cristo. E é um pedido a Ele que salve alguém, salve-me. Poderia ser um pedido nosso. No contexto que nós estamos vivendo atual, poderia ser qualquer um de nós a estar dizendo esta frase. Então, nós vamos caminhar nesse contexto histórico e também quero dizer que não é nem de perto uma tentativa de interpretação, né, dessa passagem histórica, uma vez que eu estou longe de ter conhecimentos teológicos, cristãos, que me habilite a isso, e muito menos de sondar a intimidade do Cristo, em achar que eu possa saber por que o Cristo falou e fez determinadas falas e atitudes. É uma tentativa de reflexão própria que eu quero partilhar com os companheiros, à luz da doutrina espírita. Nada mais do que isso, né? Para que eu possa partilhar com vocês, à luz do meu entendimento da doutrina espírita, essa passagem histórica que tem a presença do Cristo, dos seus discípulos e de tantos outros que com ele estavam nesse momento. Vale ressaltar, para aclarar esse momento histórico, que o capítulo 14 ele é bem mais extenso. Ele vai, né, do 1 ao 22 e depois do 31 adiante. Nós vamos nos ater a essa passagem específica, onde essa frase foi dita, em que momento histórico ela foi dita, mas é interessante nós sabermos até esse momento o que aconteceu. O que Mateus narra nesse capítulo 14, no seu início, é o momento onde nós vamos ter, né, a morte pelas mãos de Herodes de João Batista, a pedido de sua filha e de sua esposa. Nós vamos ter a morte de João Batista, que era primo do Cristo, que foi quem batizou o Cristo na cultura judaica, né? Então, era uma pessoa muito próxima ao Cristo. Por conta, quando Cristo, através dos seus discípulos, fica sabendo, então, do desencarne de João Batista, ele, junto com alguns discípulos, ele vai de barco, cruzando o lago de Genezaré, a um lugar distante. Mas, quando aqueles outros daquela época
souberam que o Cristo tinha se deslocado a distante, seguiram-no, mesmo assim. Caminharam, mesmo sendo longe, até onde estava o Cristo. E lá encontram com ele, e nós vamos ter aquela belíssima passagem onde Jesus faz a multiplicação dos pães, dos peixes, para matar a fome daqueles que o seguiram. Neste contexto histórico, após este momento, nós vamos ver o que se segue depois. Jesus nutre aquele povo não apenas do pão físico, mas do pão espiritual. E aí nós vamos ver, então, o que ocorre depois, né? Para que a gente entenda essa passagem e o que ela me falou, espero possa falar a vocês também. Então, nós vamos ter aí, após esses momentos que eu brevemente narrei, depois vale a pena, né? Nós íamos até esse capítulo 14 e lemos, ele é belíssimo. Toda a narrativa sobre a vida do Cristo é. Então, Mateus nos narra o seguinte contexto histórico. Logo em seguida, então, logo que se passou esses momentos, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, quer dizer, voltasse, né? Porque Jesus tinha vindo, atravessou de barco com os discípulos a esse local distante. Então, Jesus pede que eles retornem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Aquela multidão que tinha ido atrás dele, né? Jesus diz aos discípulos que ia despedir, ia desfazer aquela multidão para que essa também pudesse ir embora, porque ele também já estava indo. Tendo despedido a multidão, subiu para o monte orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então, nós vamos ter uma situação, né, neste contexto, dessa condição climática que se mostrou ainda, já ao final do dia. Então, este é o momento que nós vamos encontrar, né, após esse instante de Jesus com a multidão. Jesus despediu a multidão, foi orar, antes pediu aos discípulos que fossem, já pudessem ir. E é interessante, né, porque Jesus veio com eles no barco, né? Mas Jesus pede a eles que fosse adiante, fosse à frente, né? E Jesus ia voltar como? Então, depois que os discípulos estavam ao barco, ao anoitecer, nós vamos ter essa condição climática, né? Já distante da terra, eles foram tomados por uma tormenta, né? Um vento forte que soprava e certamente movimentava, né, as águas, fazendo que o barco balançasse fortemente, né? Então, vamos seguir adiante. O que nós vamos ter, então? Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, né? Mar porque era conhecido como Mar da Galileia. Então, observe. Interessante isso, né? Esse momento. Então, Jesus pegou e foi ao encontro dos discípulos, dos apóstolos, andando sobre o mar, andando sobre as águas, para se encontrar
com os discípulos. A sensação que me dá, não sei se vocês partilham ou vão partilhar comigo, Jesus fez isso por quê? Me parece que era algo para ele, né, natural. Me passa que Jesus, vendo o que estava acontecendo, ciente do que estava se passando com o barco, com os discípulos, sondando, né, o sentimento, as emoções dos discípulos, Jesus resolveu se encontrar com eles. Como ele ia fazer isso? Simples. Foi andando. Não é? A gente, quando quer se encontrar, se não tem nenhum meio de se locomover, vou andando. Para Jesus, isso não era nenhuma exibição. Era um meio que ele quis usar, porque ele podia usar deste meio, ele tinha as condições de fazê-lo. Ele sabia que podia e conhecia, né, as leis físicas. Pela sua condição evolutiva, isso para ele, neste mundo, era natural. Ele possuía, ele já havia conquistado essa condição. Então, para nós, pode soar desavisadamente como algo sobrenatural. Mas de nada tem sobrenatural disso. Muito pelo contrário. O Cristo conhecia as leis físicas que regem este mundo material e sabia como usá-las, sob a ação da sua vontade, sobre a ação dos seus conhecimentos evolutivos. É isso, né? Mas é belíssimo ver essa atitude do Cristo que foi ao encontro dos seus discípulos. Nós vamos entender por que ele foi ao encontro dos seus discípulos. Mateus continua, então, narrando essa passagem, dizendo: quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Então, observa. Por que o Cristo foi ao encontro deles? Porque o Cristo sabia que eles precisavam dele. O Cristo sabia que eles estavam passando por uma situação de temor, de medo, pela situação que eles se encontravam, que eles não tinham controle. Porque eles, olha bem, eles eram, alguns deles eram pescadores. Pedro é pescador. Os irmãos de Pedro, André e Tiago, eram pescadores. Então, não eram pessoas que não tinham conhecimento, né, das águas do mar. Mas, mesmo assim, tinham limites. Eles sabiam que eram limitados. E aquela situação que ocorrera levou apreensão aos seus corações. Medo do barco afundar, medo de alguém cair e se afogar. Eles estavam apreensivos. E Jesus sabia disso. Porque qual outra razão Jesus iria andar sobre o mar e ia se encontrar com os discípulos? Jesus sabia que eles estavam em dificuldade e foi lá se encontrar com eles.
e a noite devia estar tão escura, já era alta madrugada, que eles não reconheceram o Cristo, porque se eles tivessem reconhecido o Cristo, eles não tinham levantado a hipótese de que era um fantasma. Eles estavam com medo. Eles teriam certamente reconhecido o Cristo e, quem sabe, apaziguado seus corações, mas eles não o reconheceram. Por causa do medo. O medo não faz isso muitas vezes? Né? Certamente todos nós, eu já passei por situações de medo, acredito que os irmãos e as irmãs também assim já passaram por situações de medo, e o medo às vezes nos paralisa, nos entorpece a razão, nos tiram do nosso eixo de equilíbrio. Às vezes a gente tá com tanto medo que a gente não consegue pensar claramente, não consegue enxergar uma saída, não consegue ver como é que a gente pode passar por aquela situação difícil que nós estamos passando. Para mim, esse momento traduz isso muito, né? Para mim, nos dias de hoje. O medo de sermos, né, infectados por uma doença que pode nos tirar desta existência, né? O medo de termos alguém da nossa família, né, distanciado de nós, no meio físico, pelo desencarne, por ficarmos debilitados, o medo por conta do nosso orgulho, né, de nos vermos acamados e dependendo dos outros. Não é? Às vezes a gente tem medo disso por orgulho, né? A gente não quer depender de ninguém. É o orgulho falando em nós. Então, nós passamos por situações como essa. E, às vezes, o Cristo está conosco e nós não reconhecemos. E Ele está conosco, às vezes não fisicamente, mas pelas inúmeras situações que estão à nossa volta e companheiros que estão conosco, podendo nos amparar, podendo nos ajudar. E nós não conseguimos enxergar isso. Nos aterrorizamos, nos abatemos, tememos, né? Me parece um pouco isso que os discípulos estavam passando. E adiante, nós vamos ver que Mateus narra, mas Jesus imediatamente, olha esse advérbio, né, de intensidade que Mateus utiliza aqui, não é à toa, né? Imediatamente. Jesus não fica olhando, esperando os discípulos darem seu jeito, se acalmarem, né? Jesus não dá uma bronca aqui nos discípulos, dá um sermão. O que é isso? Vocês são os meus discípulos? Vocês são meus seguidores, estão com medo de uma ondinha, das águas, né? Da morte? A morte não existe. Vocês estão com medo da morte? Não é, companheiros espíritas? A morte não existe. Mas Jesus não está dando bronca neles, ou sermão neles por conta disso. O que Jesus faz imediatamente? Diz a eles: coragem. Jesus primeiro, né, chama a atenção deles para que eles possam ser firmes. Mas logo depois diz: sou eu, não tenham medo. Jesus não está dando sermão, Jesus não está chamando a atenção deles, né, pelo conhecimento que eles têm, por serem discípulos, por serem... Nada disso. Nada disso. Jesus está estimulando neles buscar a força interna que todos nós temos, mas rapidamente Jesus se identifica, dizendo: sou eu.
Não tenham medo, sou eu. Eu estou aqui com vocês. Jesus se preocupa para acalmar os seus corações. Jesus não está chamando a atenção deles. Jesus não está dando sermão neles. Jesus está dizendo, eu estou aqui com vocês. Eu usei da minha capacidade, das minhas condições e vim da maneira que eu tinha, o mais rápido possível, para estar com vocês. Eu estou aqui com vocês. Vocês estão passando por uma dificuldade, vocês estão diante da morte, vocês estão diante de algo que pode cercear, né? A sua vida em dificuldade. Eu estou aqui com vocês. Isso fala muito ao meu coração. Não sei de vocês, mas é muito o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A todo instante, nós estamos sendo sondados pelas adversidades naturais. Não é nada de anormal, não é nada de sobrenatural, não é nenhum castigo divino, nada disso. Da mesma forma que os discípulos estavam passando por uma adversidade natural do clima, da situação que estava acontecendo ali, nós estamos passando por situações naturais, de uma transição planetária, diante de construções reencarnatórias. Natural. Não há nada de sobrenatural. Não há nenhum castigo. Estamos vivendo a nossa evolução, passando pelos desafios da nossa evolução, da nossa jornada. E eu pergunto, meus irmãos, como pergunto a mim, não estará o Cristo conosco todo esse instante? Ou vocês acham que quando nós passamos por essas dificuldades, o Cristo não vem andando sobre as águas ao nosso encontro? Ele fica nos esperando, assistindo do seu trono imaginável, do plano espiritual, assistindo a nossas adversidades, assistindo às nossas aflições, às nossas dores. Isso quem pensa somos nós, que somos egoístas, orgulhosos, que fazemos isso porque nos falta muitas vezes compaixão, mas ao Cristo não. Ao Cristo não falta compaixão. Não falta amor pelos seus irmãos. E ele vem ao nosso encontro. Primeiro, nos insuflando coragem. Coragem. Porque ele sabe que em nós há força. Senão ele não diria isso. Porque ele sabe que a coragem não é a ausência do medo. Não. É natural ter medo. Mas a coragem nos faz não congelar. Não se ver detido de tal maneira que a gente não consiga enxergar formas de resolver os nossos problemas. Porque depende, sim, de nós. Dependia deles também, porque eles tinham as condições para isso. Eles eram pessoas capacitadas também, tinham conhecimento, sabiam lidar com aquela situação que estava passando, como nós sabemos lidar com as situações que nós estamos passando. Mas, às vezes, nós nos vemos atormentados pelo medo, e, por conta do medo, nós começamos a negar a ciência. Não é verdade? Não vou tomar a vacina, não vou usar máscara, não vou manter o distanciamento, porque nós nos vemos tomados de tamanho medo que nós escurecemos e começamos a negar aquilo que a gente próprio construiu, ajudou a construir,
que nós temos as condições para ajudar a passar por aquilo, nós começamos a negar. Mas o Cristo não nos deixa sozinhos. Ele vem ao nosso encontro, ainda assim, insuflando em nós coragem para nos apaziguar o ânimo, nos acalmarmos, reconhecer a presença dele, saber que não estamos sós, mas que precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Mesmo distante, diante desses conflitos armados que estão acontecendo aí fora. Podemos fazer algo, todos nós podemos. Primeira coisa que podemos fazer, apaziguar os nossos ânimos, apaziguar os nossos corações para enxergar a saída. Poder enxergar o que nós temos condições de fazer de maneira tranquila e não criar, né, muitas vezes, soluções estapafúrdias ou, né, sair negando tudo para passar por essas situações. Então, após o Cristo assim o fazer, né, o que será que os discípulos fizeram? Então, disse Pedro, Senhor, então, né, Pedro se dirige àquele que estava se comunicando. Se és tu, olha aí a nossa dificuldade, porque nós somos assim também. Eu me reconheci muito em Pedro, né? O Cristo está conosco, mas a gente ainda quer que ele prove. Ainda mais. Não basta ele ter ido andando sobre as águas, encontrar com ele, não. A gente pede mais provas ainda. Não é verdade? Algumas mediadas pelo nosso orgulho e nosso egoísmo, né? É assim. É normal, nós estamos nessa faixa etária ainda, né? Então, se és tu, Senhor, né, cura, nos cura. Se és tu, Senhor, acaba com a pandemia. Se és tu, Senhor, acaba com a guerra. Se és tu, Senhor, não deixa que a pessoa que eu amo desencarne, não. A gente começa a pedir, né? Mas é porque aí a gente ainda está sob o efeito do medo. Entorpece a nossa mente. Mas o que será que Pedro disse? Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então, Pedro, ainda duvidando que era o mestre, né, se vê na condição de quem, como nós, de questionar o Cristo se é ele. O que será que o Cristo fez? Será que deu uma bronca em Pedro? Está duvidando de mim, Pedro? Eu vim aqui andando sobre as águas, você quer mais prova? O que será que o Cristo diz a Pedro? Porque o que Cristo diz a Pedro é muitas vezes o que o Cristo diz a nós, diante dessas dificuldades que nós estamos passando e passamos, individualmente ou coletivamente. E o Cristo disse, venha. Só isso. Venha. O Cristo não bronqueou com Pedro, não deu sermão em Pedro. Nada disso. O Cristo entendeu. Entendeu a condição de Pedro. O Cristo entende a nossa condição. Por isso que não nos cabe julgar o outro. O Cristo entende a nossa condição evolutiva. Ele não vai cobrar de nós nada além do que a gente não possa dar.
Ele não vai insuflar em nós aquilo que nós não temos para oferecer. Então, a Pedro, ele diz, venha. E a nós, o que ele diz? Só cada um de nós vai ouvir. Porque para cada um de nós, o Cristo vai dizer algo que vai nos fazer sair da inércia. É isso que ele fez com Pedro. O Pedro não diz a ele, não foi isso que Pedro disse? Se és tu, faça que eu vá até você, não foi isso? Ele diz, venha, para que o Pedro pudesse sair da inércia, preso no medo que ele estava, no temor que ele estava, aprisionando a ele naquela situação. E o que nos aprisiona? Só cada um de nós pode dizer. O que é que está nos aprisionando neste momento? Porque dependendo do que está nos aprisionando, do medo que está assolando o nosso coração, do temor, das angústias, o Cristo tem algo a nos dizer e está dizendo. Sandro, mas eu não estou escutando. É porque aí a gente ainda está preso no barco olhando para a tormenta, achando que o Cristo é o fantasma. A gente não reconheceu o Cristo ainda. Esse é o primeiro passo, reconhecer o Cristo. Assim que reconhecermos o Cristo, temos ouvidos de ouvir. O que ele está falando conosco? Como ele está falando conosco? Porque ele está fazendo alguma coisa, nos convidando a sair dessa inércia, a sair dessa condição de enclausurados do medo, da angústia, do sofrimento, da raiva, do ódio, do ciúme, do julgamento. Ele está nos convidando a fazer algo para sair dessa condição. E a Pedro foi isso, venha. Pedro, então, saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. O primeiro passo foi dado. Jesus conseguiu fazer com que Pedro saísse daquela condição que ele se encontrasse e fosse de encontro ao Cristo. Então, quando nós, primeiro, reconhecermos que é o Cristo, segundo, ouvirmos o Cristo, terceiro, sairmos da condição de inércia que nós nos encontramos, para ir se encontrar com Cristo, o que vai acontecer? O que será que vai acontecer conosco? Vamos ver? Aí Mateus narra, mas quando reparou no vento, olha só, né? Pedro foi. Mas quando ele se atinou que o vento continuava, que as águas estavam batendo, o medo voltou. Ficou com medo. Medo voltou. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. A nossa frase aí. Senhor, salva-me. Não é? Eu me vi muito como Pedro. Não na condição evolutiva dele, viu, meus irmãos? Mas na circunstância. Eu me vejo em muitas situações aonde eu reconheço Cristo. Né? Reconheço que Ele está presente em minha vida. Reconheço isso. Dou os passos, né, cambaleantes, meio assim, né, titubeante em sua direção. Mas aí eu reparo que as situações continuam à minha volta, porque é assim, não vai acabar, não. Se nós acharmos que porque nós estamos com Cristo, a situação, né, vai virar mar calmo, que o sol vai raiar, que o vento vai abrandar, nós estamos enganados. Nós estamos no mundo de provas e expiações.
A coisa não vai ficar fácil, não. A pandemia vai se abrandar conforme os nossos avanços científicos, né? A guerra vai tomar outros aspectos, vai se abrandar, vai se modificar, mas outros ventos, né? Os ventos estão aí. A transição planetária está aí. Então, irmãos, companheiros e companheiras, irmãs, o vento não vai abrandar. Se alguém está esperando isso, pode se tranquilizar que o vento não vai abrandar. E muitas vezes nós vamos ter medo novamente. Nós vamos estar com Cristo ali, com Ele, e vamos ter medo. E tudo bem. Tudo bem ter medo. O Cristo... Será que o Cristo vai dar bronca agora em Pedro? Será que o Cristo... Até agora, Cristo não deu sermão, não deu bronca, nada disso. Não abandonou Pedro, os discípulos, nada disso. Continua com eles, instigando neles a coragem, né? A tranquilidade, o reconhecimento das possibilidades, os instrumentos que eles têm para poder passar por aquela dificuldade. O Cristo está insuflando neles, está estimulando neles a vontade, o desejo, encontrar soluções. Assim somos nós. Mas muitas vezes nós vamos ter medo. E será que Pedro está errado em dizer, Senhor, salva-me? Será que o Cristo vai falar, não, Pedro, nada aí, volta lá para o barco, então. Se você não consegue vir andando, eu estou aqui, você não consegue vir andando, volta, nós estamos. Dá seu jeito. Será? Lógico que não, né? Nós, às vezes, até achamos isso, que o Cristo vai fazer isso, porque a gente acha que não tem merecimento, né? Não tem merecimento, o Cristo não vai ajudar, né? Vai deixar eu passar pelas situações que eu tenho que aprender. Eu vou passar pelas situações que eu tiver que passar, mas o Cristo vai estar comigo. Eu querendo ou não, porque ele veio ao meu encontro. Ele vem ao nosso encontro. Nós não vamos estar só. E aí, será algum problema falar Senhor, salva-me? Clamar pelo Cristo? Algum problema? Além do nosso orgulho? Então, Mateus narra, né? Olha novamente o Mateus usando a palavra imediatamente. O Cristo não fica olhando a nossa augúria, olhando o nosso sofrimento, nada disso. O Cristo tem ações propositivas de espírito superior. Imediatamente ele age, ele não titubeia. Então, Jesus estendeu a mão e segurou o Pedro. Jesus não ficou vendo Pedro afundar e dizer, vamos lá, meu irmão, vamos lá. Fé, coragem, você consegue. Não. Cristo estendeu a mão a Pedro. Porque o que Pedro precisava naquele momento era de uma mão estendida. E o Cristo não titubeou, estendeu a mão. O que Pedro deu conta de fazer, Pedro fez. Agora era com Cristo. E ele estendeu a mão e segurou Pedro. Mas disse a ele, homem de pequena fé, por que duvidou? Então, primeiro Cristo deu a mão, segurou, fez com que Pedro pudesse se sentir seguro. E depois orientou Pedro, porque ele havia conseguido caminhar também sobre as águas. Por que titubeou? Por que temeu? Cristo sabia por quê. Porque ainda titubeava a fé em seu coração. Ele conhecia Pedro. E o Cristo nos conhece. Ele sabe quando nós vamos titubear. Quando nós vamos deixar que o medo
fale mais alto em nossos corações e que a fé irá titubear, que a falta de amor vai titubear, que a falta de humildade vai titubear, que a falta de altruísmo, que o orgulho vai falar mais alto, que o egoísmo vai falar mais. Cristo sabe, ele nos conhece, a cada um de nós. Ele não vai nos espizinhar, ele não vai fazer nada para nos ridicularizar, nos deixar ainda mais com medo. Não, ele vai nos dar a mão primeiro. Quantas vezes o Cristo está fazendo isso quando nós vamos em sua direção? E lembrando, existem etapas aí, né? Primeiro, reconhecer o Cristo em nossas vidas. Depois, né? Nós nos tranquilizarmos, nos equilibrarmos. Depois, irmos de encontro ao Cristo. Saímos da inércia do medo para podermos, neste momento, né, receber do Cristo os ensinamentos que eles têm a nos oferecer, mediante a nossa condição evolutiva, mediante ao que nós estamos precisando, mas nos dando segurança. Veja que são etapas. Então, esta é a relação que nós podemos ter com Cristo nos dias de hoje. Diante da realidade que está posta para nós, a realidade que está acontecendo conosco, neste momento, pelo menos ao meu coração, né? Foi isso que essa passagem diz. E mais, não tem problema nenhum de gritar pelo Cristo: Senhor, salva. Porque ele irá vir ao nosso socorro se nós tivermos ido ao encontro dele. Porque só assim o teremos reconhecido. E ele poderá nos ajudar. Poderá nos amparar. Então, reconheço nessa passagem um ensinamento para mim, para hoje, muito significativo, diante das coisas que estão acontecendo. Porque depois disso, nós conhecemos a história bíblica, né? Cristo ergue Pedro dali, voltam para o bar, seguem a sua jornada juntos. Juntos, meus irmãos. Segue a jornada. A transição planetária irá continuar, os ventos fortes, né, terão, em alguns momentos se acalmará, voltará novamente, porque a gente sabe o que aconteceu depois, que foi muito mais difícil do que esses ventos, que aconteceu com os discípulos depois, o que acontece com Cristo, e a transição planetária estará aí. Então, pode ser que em alguns momentos parece que, né, calmaria, não é isso? A pandemia vai deixar de ser pandemia, vai virar uma endemia, né? Temos as vacinas, estamos sendo vacinados, o número de mortos estão diminuindo, né? De pessoas também internadas estão diminuindo. Mas outras coisas virão. É o processo. E tudo bem. E tudo bem. Não tem nada de errado. O convite é nós nos encontrarmos com Cristo nesses momentos e estarmos com Ele. É fácil? Não. Nós vimos uma pequena passagem da vida dos discípulos. Como foi difícil? Não é fácil. Mas está difícil? Não tenhamos vergonha de ir ao encontro do Cristo e, se ainda assim temermos, dizermos: Senhor, salva-me.
Salva-me neste momento daquilo que me falta. E não tenhamos dúvida que o Cristo suprirá em nós as nossas, né, as nossas faltas, para que a gente possa continuar com Ele. Que Jesus nos abençoe nesses momentos por vidouros, mas certos de que o Cristo estará conosco. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Sandro. Não sei se a Ângela... O Silvomir tem alguma música para cantar para nós, Silvomir? Está fechado o seu microfone. Acho que tem, sim. Espera lá. Uma nova era. Que diz assim, ó. Uma nova era iluminou nosso caminho. O amor e o carinho mostram um novo horizonte. Nossa esfera se transforma em novo ninho. É a primavera a jorrar da eterna fonte. Vamos cantando em direção à claridade. A legião do amor sublime nos espera. Junte-se a nós, vamos levar à humanidade esta canção que nos transporta à nova era. Vamos, meu povo, preparar nossa morada, que este planeta seja o nosso paraíso. Recomecemos novamente a jornada, tudo de novo, com bom senso e juízo. Quem sabe o quanto fizemos em tempos passados, braços cruzados, frente à fome e à dor, sem ter ainda em nossa alma a existência desta coisa linda que é a essência do amor. Quem sabe até quantas mágoas já deixamos numa outra vida, em passada encarnação. Hoje mais firmes a caridade semeamos, é a nova era cantando em nosso coração. A regeneração chegando. Obrigado, Silvomir. Eu vou pedir para o Gerson